Olá, tudo bem, pessoal? Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast que fala sobre temas relacionados à saúde da mulher e reprodução humana. Hoje a gente vai tirar dúvidas sobre uma fase da vida da mulher muitíssimo importante, que é a menopausa, climatério, transição menopausal, e a gente vai explicar o que quer dizer cada uma dessas palavras, tá bom? E quem veio aqui é a doutora Débora Mello, ela é especialista em endocrinologia, é nutróloga e vai conversar conosco sobre esse tema. Bem-vinda. Obrigada, Carla, obrigada. Débora, a gente sempre começa no podcast, primeiro agradecendo, né, por você ter aceito o nosso convite, por você ter vindo, e a gente pede para o próprio convidado se apresentar, né, e dizer o que você quer dizer sobre a sua trajetória profissional. E o seu dia a dia, o que você faz, o que você gosta. Legal, primeiro então agradecer esse convite e principalmente falar deste tema que é um tema extremamente importante, né, e que todas nós vamos passar por este período, que Pois é o é. período da menopausa. Então eu sou a doutora Débora Mello, eu sou endocrinologista, nutróloga, e eu me especializei principalmente em cuidados da mulher 40 a mais, e o meu foco é emagrecimento, diabetes, praticamente todos os distúrbios hormonais. Muito bom. Eu sei, porque muitas pacientes minhas passam com a doutora Débora, e porque eu também tenho pacientes nesta faixa etária, que querem uma gravidez 40 mais, 35 mais, então Exatamente, estamos juntas, né. estamos juntas. E, bom, para começar, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo o nosso podcast, quais são essas mudanças que acontecem no nosso corpo, o que quer dizer menopausa, transição menopausal e climatério, e para a gente entender bem esses conceitos, porque a gente vai falar sobre isso durante todo o tempo, só para a Legal. gente já explicar. Perfeito. Primeiramente, eu acho que, existe um erro quando a gente fala climatério, porque as pessoas acreditam que o climatério é a transição menopausal, né, é o período que antecede a menopausa e não é. Este período antes da menopausa, que é a perimenopausa, ela se dá mais ou menos por volta dos 40 anos, mas podem aí as mulheres, a partir dos 38 anos, já estar entrando neste período. Já a menopausa é aquela que acontece a partir dos 50 anos, que está relacionada, então, à ausência do hormônio estrogênio, eu vou explicar um pouquinho sobre todos esses hormônios. Já o climatério, ele vai englobar desde a perimenopausa até a perimenopausa, a menopausa e o pós-menopausa. Este é o tal do climatério. Ah, isso é bom da gente entender, hein, porque às vezes numa conversa fala: "Ah, eu tô no climatério, eu tô na menopausa, eu tô, na perimenopausa", enfim. Então, ótimo. Gente, a partir dos 38 anos, você já pode estar na perimenopausa e é muito importante prestar atenção nos sintomas, né. Isso. E como é que acontece essa transição? Como seria a história natural? Vamos lá. O que que acontece? Nesse período da perimenopausa, existe uma desregulação dos hormônios da mulher deste período, e nós estamos falando dos hormônios como o estrogênio e o hormônio progesterona. E essa desregulação, este, desbalanço, acaba levando a mulher a já sentir algumas coisas do efeito da perimenopausa, que é, às vezes, a alteração do sono, aquele pezinho que ela não consegue perder, alteração do ciclo menstrual. O ciclo pode ficar mais curto, o ciclo pode ficar mais longo, o ciclo fica irregular, né. E aí, muitas vezes, o que acontece da mulher acreditar, muitas vezes, que ela está no climatério, né, mas é porque ela não identificou, e esse é o período perimenopausal. Este período eu falo que a mulher ela ainda, ela tem todas essas dificuldades, mas pequenos ajustes em alimentação, em atividade física, muitas vezes faz essa mulher passar este período melhor. Quando a gente fala já da menopausa, aí nós estamos falando do término da produção de estrogênio no corpo da mulher, né, que aí acaba levando a consequências metabólicas maior. O fogacho é muito característico, né, acho que uma grande parte, nem todas, né, é importante dizer,
nem todas as mulheres vão ter fogacho, que são aqueles Perfeito. calores que dão repentinamente, né, nas mulheres. O fogacho, ele é mais presente, quando esse estrogênio cai. Então, assim, Exatamente. se você tá tendo fogacho, é É muito é provável, uma exatamente, porque assim, o fogacho ele está diretamente relacionado à questão do estrogênio, sendo que na perimenopausa a desregulação hormonal começa com a queda da progesterona e não necessariamente a queda do estrogênio. Então, é esse fogacho ele é mais sentido na menopausa, mas não na perimenopausa. O que a mulher ela costuma sentir muito na perimenopausa é aquilo que eu falo, doutora Débora, que chega muito no consultório, eu tô com uma dificuldade maior de emagrecer, era mais fácil. Antes eu deixava de jantar, a não, coisa esquecimento. resolvia. Esquecimento, aquela barriguinha. "Doutora Débora, o meu corpo", mas aquela barriguinha, estou com mais dificuldades. Pode ter aí uma alteração também, de humor neste período e também uma alteração da qualidade do sono. Já a mulher, na menopausa, aí sim, aí a gente está falando de fogachos, ondas de calor, que como você disse, pode estar presente ou não. Todas as outras questões de ressecamento vaginal, alterações de humor, labilidade, irritabilidade, a perda de massa óssea, a perda da massa muscular, o metabolismo mais lento. Cara, é uma bagunça hormonal tão grande na vida da mulher que eu falo que quem é casada, o esposo ou a esposa acha que casou com uma pessoa totalmente bipolar, né. Porque nem a gente se entende, porque os outros vão entender a gente. Exatamente. E as pacientes se queixam muito da dificuldade de perder peso e de ganhar massa magra. É isso mesmo. Como é que no seu consultório você avalia e conduz nesse momento Legal. da Primeiro eu tento explicar para ela toda a situação que ela se encontra, porque muitas vezes informação, ela não tem essa informação, a reposição hormonal ainda, infelizmente por, estudos antigos que acabaram com uma série de viés, acabaram com uma geração toda, então hoje muita gente tem medo de fazer a reposição hormonal, às vezes a uhum, mulher só quer usar o medicamento para emagrecer, mas ela não entendeu toda a outra condição que está por trás. não é só para De emagrecer, né, jeito é nenhum. muito mais que você ganha, que só a estética, né. Exatamente. E aí eu falo para elas, falo: "Olha, você hoje está ganhando peso porque você não está mais produzindo estrogênio". E a ausência do estrogênio, gente, ela faz, como eu falei, é uma bagunça na vida da mulher, porque quando ela deixa de produzir estrogênio, ela diminui o gasto energético. O que é isso? O estrogênio ele está diretamente ele está diretamente ligado à taxa metabólica basal, ou seja, o nosso metabolismo. Se o estrogênio diminui na perimenopausa ou se para de produzir estrogênio, nós temos diminuição da queima de gordura. Aí começa o aumento da gordura abdominal. Uma outra questão, a ausência ou a diminuição da produção do estrogênio na pele leva a maior, resistência insulínica, ou seja, diminui a sensibilidade da insulina. O pâncreas se vê numa situação de produzir mais insulina e essa insulina acaba levando o acúmulo de gordura abdominal. Ó a bagunça, a gente vai sentindo. A mulher começa a ter mais alteração da qualidade do sono. Ó, o cortisol alto também vai aumentar a gordura visceral. Cortisol alto é um hormônio catabólico, que significa destrói músculo. Ó, o músculo caindo, o músculo cai porque o cortisol está alto, músculo cai porque o estrogênio está baixo. E aonde tem músculo é onde acelera metabolismo. Então, essa bagunça, se ela não entende, fica difícil a gente progredir para um retorno positivo no processo de emagrecimento, porque Uhum. senão a conta não fecha. Por exemplo, e eu sempre falo para paciente, se você tem condições de fazer reposição hormonal, salvo contraindicações, faça. Aí a primeira pergunta, né? Fazer reposição hormonal significa que eu vou emagrecer? Não. Seria lindo se a conta fechasse. Toda essa bagunça, agora eu vou lá, faço a reposição suave. Claro que não. Mas a reposição hormonal, ela vai te dar subsídios
para que você melhore tudo. Hum. Ela vai melhorar a sua qualidade de sono, ela vai melhorar a ação do hormônio insulina, ou seja, ela vai Conseguir fazer mais músculo você vai também. fazer mais músculos, ou seja, ela vai regularizar isso para que você trabalhe todo a outra parte, seja com a mudança de estratégias alimentares, que são importantes, exercício de resistência. Então, assim, para mulheres que pode, ela acaba se tornando um aliado no processo de emagrecimento. É, e a gente tem uma porcentagem das mulheres que tem a menopausa precoce, né, então a gente sabe que acho que é uma a cada 100 vai ter na faixa dos 40, uma a cada 1000 vai ter na faixa dos 30, então a gente, né, às vezes tá tendo sintoma e você nem imagina, mas você com 30 anos pode estar Exatamente, você com 30 anos pode estar na menopausa, e aí eu falo que é mais difícil ainda, né, porque a menopausa precoce, existe uma chance maior dela ter uma série de complicações que a gente não está falando só de peso e etcétera, nós estamos falando inclusive de, complicações cardiovasculares. Porque assim, gente, o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, ele é um hormônio anti-inflamatório, tá? Ou seja, quando nós entramos na menopausa, significa que nós entramos no estado de inflamação crônica, tá? Agora imagina a mulher na menopausa que entra lá com 30 anos nesse estado de inflamação crônica. Ela vai ter mais dificuldade para perder peso do que uma mulher na peri ou na menopausa, ela vai ter o metabolismo lento por mais tempo, ela não vai ter proteção óssea por causa do estrogênio, então maior risco de osteopenia e osteoporose mais cedo. Aliás, ela tem 3 vezes mais risco de osteoporose do que mulheres 50 a mais, assim como ela tem, por causa desse estado inflamatório crônico, de 30 a 50% mais o risco de doença cardiovascular quando comparado com mulheres de 50 anos. Então aqui, todo o tratamento deve ser agressivo desde o começo. É, eu pego no consultório essas pacientes de menopausa precoce, muitas ainda nem, tiveram seus filhos, né, elas têm o sonho até da gravidez, de engravidar, e aí é uma corrida contra o tempo, porque a gente precisa correr atrás de congelar óvulo, de engravidar porque senão fica tarde demais, então são casos realmente, assim, em que é um choque É um pra choque, na verdade, quando é faz um o luto, diagnóstico, né, é um luto. é um luto reprodutivo, eu É. chamo. É a mulher, ela perdendo o domínio pelo próprio corpo. É, É isso que é acontece, um ela perde o domínio pelo próprio corpo, existe uma série de camadas aí, e principalmente a questão do luto, a instabilidade, a ansiedade, muitas vezes isso também pode desencadear compulsão alimentar, então é um quadro realmente muito mais complicado a ser acompanhado. e a gente vê também pacientes tendo câncer de mama cada vez mais cedo e tendo que fazer quimioterapia, radioterapia e também acabam entrando na menopausa. A diferença é que essas mulheres não podem fazer reposição hormonal. Então, imagina que a gente vê um aumento, né, da incidência dessa doença, e é uma paciente que tem que fazer, eh, tudo certinho, claro, e Exatamente, sem a ajuda dos hormônios, né. exatamente. Não que a mulher que faça reposição hormonal não tenha que fazer também musculação, comer direito, dormir cedo, parar de beber, não fumar, tudo que faz bem para a saúde, também tem que fazer, mas ela tem aquela ajudinha do hormônio, né. Exatamente, ela tem o plus, vamos dizer que ela tem o plus, mas concordo, mas lembrar que a reposição quando bem indicada, ela vai muito bem, mas elas por si só, ela não resolve, Não. né, se a mulher ela não for ali, ela sabe que a perda de massa muscular é muito rápida, a mulher depois dos 40 anos, ela começa a perder de 1 a 2% de massa muscular por ano, imagina quem entra com 30 anos na Pois é, menopausa. pois Né, o risco de sarcopenia, perda de massa óssea mais cedo. Então, todas nós vamos passar por isso, algumas com plus, outras sem plus, mas é. acontece que desde essa época, exercícios de resistência,
uma alimentação adequada, com boa ingesta de grãos e de proteína. Eu falo que aqui a base da pirâmide hoje ela muda, ela Uhum. tem que ser proteica, que não era a nossa base de pirâmide. Então, de acordo com a fase da vida, a mulher ela vai ter uma orientação nutricional diferente. Totalmente diferente. Se a gente for pensar numa mulher na perimenopausa, na menopausa ou na menopausa precoce, as estratégias precisam ser diferentes. E a velocidade de ganho de peso também é diferente nos 3 períodos. A Uhum, mulher na perimenopausa, ela tem uma perda de peso que é mais variável, uhum. né. Porque é isso, o estrogênio começa a cair para depois desculpa, a progesterona começa a cair para depois cair o estrogênio. Então aqui, pequenas mudanças de estratégias alimentares associadas à atividade física costumam funcionar, né. Sim. Que aqui é aquilo que a gente sente, né, e eu vejo muito, né, na mulher: "Nossa, doutora, eu bati 40 no dia seguinte, parece que a coisa não foi". Eu mesmo percebi, gente, mas eu malhava, a coisa parecia tão mais fácil ontem. Meu Deus. Ontem eu deixava de jantar, a barriga ficava chapada, agora eu tenho que parar de jantar 3 vezes na Não, e semana, outra coisa, agora eu vejo muita paciente falando assim: "Ah, eu não como nada, eu não perco peso, mas eu não como". ai, isso é Só muito que, bom. tem É, que comer, primeiro, tem que eu comer não como certo. nada, É. tem que comer certo, mas existe um outro lugar que as mulheres não têm ideia, que chama-se o gasto, imperceptível. O que que acontece isso? A mulher entra na menopausa, ela tem mais dor, ela tem mais cansaço, e ela diminui em 30% o gasto energético dela do dia, porque ela diminui essas atividades. É aquele gasto E energético aí come imperceptível. menos mesmo, aí vai comer menos, porque gasta Exatamente, menos. exatamente. E aí voltando então, nessa velocidade ela é mais, variável, já na menopausa o ganho de peso ele é mais estável e progressivo, né, porque aqui a gente tem maior acúmulo de gordura abdominal por causa da resistência insulínica, aqui a gente tem mais perda de massa muscular, lembrando que quando se perde o músculo, reduz o metabolismo, então aqui a estratégia precisa ser um pouco mais diferente. Aqui, além da mudança de estratégias alimentares, a atividade física, eu digo que ela se torna praticamente obrigatória, a reposição hormonal para quem puder e todas as outras ajudas com medicamentos focados no emagrecimento, sem dúvida nenhuma, né. E aí algumas estratégias, se quando a mulher está na perimenopausa, a gente está pensando mais numa alimentação proteica, aqui a gente tem que olhar não só para proteína, músculo, mas olhar para o osso. Então aqui a gente Uhum. precisa de uma alimentação proteica, uma alimentação rica em cálcio e também a questão da vitamina D, que a gente não pode deixar de lembrar. É bom você falar da vitamina D, as pacientes hoje em dia elas são muito ligadas em suplementos e, uso de whey, creatina, ômega 3, vitamina D, então só que aí as coisas vão se sobrepondo e de repente tudo é bom para menopausa, né. Certo. Ah, é o magnésio, o não sei o quê, e de repente a vida dela vira tomar 60 suplementos por dia. Isso é tem que ser individualizado, né, Tem tem coisas muito importantes mesmo. sem dúvida, Tem eu acho. avanços, mas precisa individualizar. Tem Você que não ser precisa tomar tudo. individualizado, porque hoje o que acontece, eu acho que eu recebo muito e talvez você receba isso, as pessoas estão procurando muito qualidade de vida e cada vez elas estão suplementando mais para entrar menos no remédio. Até aí ok, acho justo, mas é isso. Hoje o uso de suplementos está de um jeito que o paciente chega com 10, 20 e às vezes com 10, 20 repetidos, porque ele passou no médico X, ele passou no nutricionista Y, aí você vê tem magnésio na do médico, tem magnésio. Aí um paciente tá, enfim, e aquilo não é individualizado e às vezes ele está tomando muita coisa e isso também pode gerar cansaço. O que eu já peguei de paciente cansado no consultório que não era hormonal e era excesso de suplementos, Então o suplemento em excesso dá cansaço. pode dar cansaço, sem dúvida nenhuma. Tudo que é demais, tudo que é over é ruim, né. Não Entendi, tenha dúvidas, não tenha entendi. dúvidas. Mas eu vejo muito na internet, assim: "Não, creatina é para todo mundo". Realmente, creatina você acha que é
Para mulher na menopausa é importante? Creatina para mulher na menopausa é importante, porque ela auxilia na questão da massa muscular, como fonte de energia. O whey, gente, as pessoas tem muita gente ainda que acha que o whey é para quem quer hipertrofiar, o whey é para quem está na academia. Não, gente. O whey, a gente está falando de uma bomba de proteína. É claro, se você gosta de comer, se você tem sua ingesta lá adequada de proteína, que pode vir do leite, derivados do leite, carne, beleza. Mas o whey, a gente está falando de uma bomba de proteína que pode levar a uma saciedade muito boa. Então, ele é um produto muito bom para a mulher na menopausa e principalmente para aquela pessoa que quer emagrecer. Seja o idoso, seja criança, você está com uma adolescente em casa, o whey, ele é um produto muito interessante, salvo contraindicações, porque se nós estivermos falando de uma pessoa que tem algumas questões nefrológicas, Sim, onde sem aí precisa falar com o médico pra exatamente, aí se é o essa seu caso. questão da ingesta proteica, mas aí são condições muito específicas onde o whey não caberia a entrada dele, mas é um excelente suplemento para a mulher no período menopausal. Ômega 3 também é um Ômega 3 é um campeão. ômega 3 ele é campeão por vários motivos. Primeiro, porque ele diminui o risco cardiovascular, comprovação científica. Segundo, melhora o aporte de nutrientes para o músculo. Segundo, você pode escolher entre um que contenha mais EPA ou DHA, se você quer pensar mais em memória, ou se você quer pensar mais em risco cardiovascular, dependendo do seu histórico. Então, assim, esse é um dos suplementos mais estudados. São os 3 suplementos mais estudados, né? Creatina, whey e ômega, e eles são muito bem-vindos neste período, sim. Maravilhoso. E essa avaliação individual, quando a paciente chega, no seu consultório e fala: "Vim fazer reposição hormonal, doutora Débora, eu, vim fazer uma avaliação". Como que é essa avaliação e como que é o segmento? Como que a gente faz, né? O que eu vejo, assim, é que é muito mais um tratamento, um segmento, do que simplesmente você passar uma vez no médico, uma vez por ano e pronto. Gente, é um acompanhamento, né, menopausa é acompanhamento. Menopausa é acompanhamento, usar hormônio não É significa que estamos acompanhamento. isentos de riscos, por isso que tem tanta gente também com medo de fazer uma E reposição outra hormonal. coisa, a gente precisa ver que cada um vai responder de um jeito. Tem 1 milhão de formas de fazer reposição Tem um hormonal. milhão de Não é formas de não é fazer. receita de bolo. É isso também, olhar se a mulher está na janela de oportunidade, né. A janela de oportunidade, gente, é aquela época que é datada dos 10 primeiros anos de início da menopausa. Uhum. Este momento, nós temos uma janela muito positiva, onde os benefícios superam os riscos de uma reposição hormonal. Depois de 10 anos, cada um deve ser meticulosamente individualizado para avaliar se ainda existe o benefício. Só que um ponto atrás, antes ainda, que eu acho que tem que conversar, é que assim, o período da menopausa é um período muito difícil para a mulher. E assim, imagina o tanto de mulher que ainda hoje tem medo de fazer reposição hormonal, porque ainda, infelizmente, nós temos muitos colegas médicos que não oferecem. Uhum. Ou não oferece porque não querem se comprometer, ou porque ainda estão naqueles estudos antigos com uma série de viés que tiveram e aí acabam colocando isso. Então eu recebo muita mulher no consultório que fala: "Eu posso, porque eu já passei por tantos e todo mundo desaconselha". Uhum. E aí eu pergunto: "Mas", aí eu vou, aí é naquele lugar que você fala: "Espera aí, vamos fazer uma anamnese, vamos ver quais os sintomas e vamos entender o porquê ou não até agora, Uhum. né. E aí vai, gente, quais são as contraindicações para você hoje fazer uma reposição hormonal. Se você tem histórico em você de câncer de mama, ovário, útero, não. Se você tem sangramento vaginal desconhecido, não. Se você tem histórico de trombose ou embolia pulmonar, não. Se você teve ou tem doença hepática ou doença cardiovascular não controlada, tá? Agora, o que era
eu vou falar de sinal. A gente tem o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho. O que era sinal vermelho e hoje se tornou sinal amarelo. Se você tem histórico de câncer, esses cânceres, hormônios, dependentes na família, isso Sim. não contraindica você fazer. "Ai, a minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve, eu posso?" Pode, Pode. né. "Doutora Débora, eu tenho um nódulo na mama, eu posso?" Vamos biopsiar, vamos avaliar esse nódulo, vamos ver, se formos fazer uma reposição, nós vamos tomar um cuidado. Este ultrassom vai ter um segmento de 3, 6 meses, 1 ano, depois de 1 ano a gente passa, mas também existe muito da mulher começar a reposição, eu falo ver unicórnios, o mundo era cinza, começou a ver unicórnios, É, vai embora, aí e some. let it go, É. let it go. Não, tem que acompanhar. Let it go. E aí volta, às vezes tá com a mama, doutora, mama tá dolorida, aí você volta, tem todas as outras questões, não fez um outro ultrassom Não, transvaginal, a gente não sabe se o endométrio cresceu, não é assim, e muitas gente. vezes, assim: "Ah, não me adaptei", com, sei lá, você começa com comprimido. "Ah, não me adaptei com comprimido, então eu não me adaptei com a reposição". Gente, tem, 1 milhão de formas de fazer, tem gel, tem adesivo, tem a progesterona que é via oral, tem via vaginal, tem tópico, tem injetável, tem Exatamente, eu acho que tem DIU até, entendiu a gente pode até, usar. então assim, a gente tem, como você disse, todas essas estratégias. Basta saber qual é a via certa e qual a forma. E tem Mui indicação, e é. muitas vezes a gente pode acertar de primeira, como É, né, a gente não tem uma receitinha de bolo. A é. gente vai fazer aquela anamnese, a gente vai ver qual é a dose hormonal ideal e em cima daquilo a gente vai criar uma estratégia. E pode ser que ela não se adapte ao adesivo e ela queira E aí oral, troca e ou ela tem quer o va mas a gente tem uma série de formas de fazer a reposição. é. E assim, a reposição quando ela é muito bem feita, ela só tende a trazer benefício para a mulher na janela de oportunidade, avaliando cada caso. Eu falo que a mulher ela vira outra, né. A gente estava falando dos bioidênticos, dos medicamentos, hormônios bioidênticos. Os pacientes eles ligam porque essa questão do hormônio bioidêntico ficou uma coisa muito louca, né. De repente virou um marketing, todo mundo fala sobre hormônio bioidêntico, o paciente chega querendo hormônio bioidêntico, e aí o que é o hormônio bioidêntico? Gente, o hormônio bioidêntico é o hormônio que é um hormônio que ele com a produção muito similar não, idêntica ao nosso corpo, então a gente produz hormônios idênticos ao nosso corpo. Por exemplo, o hormônio da tireoide que você toma é um hormônio bioidêntico, e vendem isso como se: "Nossa, chegou o hormônio bioidêntico", e é uma coisa que a gente teve, gente, a vida toda aí, Hã. né. Então eu acho que a gente tem que primeiro separar o que é ético, o cuidado com o marketing, o que as pessoas estão falando de hormônios que são hormônios que a gente já utiliza. É claro que os hormônios bioidênticos, eles são muito mais interessantes que os hormônios sintéticos, né. Mas eu acho que, de novo, eles devem ser individualizados. Eu acho que a gente só precisa ter o respaldo da Anvisa, né, existe tudo isso e a gente também não sabe o que vendem aí fora como hormônio bioidêntico e com promessas. Gente, a gente Sim. tem que tomar muito cuidado com isso aí. E hoje, muito além dos hormônios nessa fase, a gente também tem a questão das canetas emagrecedoras. A mulher na menopausa, ela quer perder peso, ela tem a dificuldade, e onde entra a canetinha nessa equação? Com certeza essa canetinha pode ajudar ela em muito, né, porque assim, a gente não está falando de uma pessoa que, né, eu acho que o pior é aquela pessoa que: "Doutora, eu malho, eu sou ativa, eu sempre comi pouco, de repente eu perdi meu corpo, eu não tenho mais ação, eu continuo comendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, e aí?" Ou seja, claramente essa mulher tá dentro de uma atividade física, fazendo alimentação e a coisa não vai. Então primeiro, as canetas elas são liberadas para paciente com IMC acima de 30, aquele IMC acima de 27 com comorbidades, aí a gente está falando gordura no fígado, resistência insulínica, diabetes, o colesterol alterado, hipertensão e, é claro,
para essa mulher aí que está fazendo tudo e está pedindo ajuda. Uhum, Tipo, eu faço tudo. E é o que acontece, porque assim, claramente o metabolismo dela reduziu, uhum. né? Claramente ela está perdendo massa muscular. E é real quando ela fala, eu faço a mesma coisa E e não não tem resultado, não né, vai, não vai. não vai. Então, assim, as canetas, elas têm muita ação aí. Primeiro porque o que que as canetas vão fazer? Elas vão melhorar a resistência insulínica causada pela queda do estrogênio. Uhum. Ou seja, já consegue melhorar o acúmulo de gordura, O porque a metabolismo. insulina volta a funcionar. Se ela tiver um treino de resistência e vai ganhar a massa muscular associada a uma alimentação proteica, porque eu falo, a mulher que usa a caneta vai levar o déficit calórico. Uhum. E se a alimentação não estiver adequada, o tiro sai pela culatra e ela perde massa Massa muscular. muscular. Aí o metabolismo, de novo, lentifica. Mas se ela estiver estruturada já naquela pegada que ela faz, de uma boa dieta, de uma boa atividade física, reestruturar um pouco a forma de se alimentar, né? Uhum. E o uso das canetas, ela realmente pode ter um retorno muito positivo no processo de emagrecimento, sim. Então são bons aliados neste lugar, sem dúvida. Ai, que bom, porque é um alento, né, eu acho que as mulheres, elas vivem muito hoje, a gente está vivendo cada vez mais, e o que a gente quer é ter uma boa vida, né, o lifespan, que é Exatamente. uma vida boa e longa, não adianta viver muito e viver mal, Com tem que certeza. viver muito e viver bem. E da forma prática, uma mulher na perimenopausa e menopausa, agora a gente vai falar da parte sexual, tá. Na eu que sou ginecologista, acabo recebendo muitas pacientes com queixas de dor, dor na relação, dor para, enfim, Sim. relação, né, porque a pele fica muito fina, a pele da vulva, da vagina, acaba criando fissuras, e isso acaba com a vida da mulher. E relação sexual é que nem atividade física. Se você vai e faz atividade física e você sente bem depois da atividade física, você tem aquela recompensa, o cérebro agradece e quer fazer de novo. Se você vai ter uma relação e é ruim e dói, você nunca mais quer ter. Você fala: "Não quero, vai doer". E aí você acha que sua vida acabou. Então, assim, eu quero dizer que a reposição hormonal melhora a vida como um todo. E a vida sexual, assim, vira outra, né. O que você falou, vê unicórnios mesmo, que vira outra pessoa. Então, gente, é saúde, global que você recebe, né. Exatamente. E aí, às vezes, o que eu fico muito chateada é que, às vezes, vem o paciente para mim e eu falo: "Por que você não está fazendo?" O paciente olha e fala: "Porque eu não tenho fogachos". É! Gente, fogacho, não é todo mundo que vai ter Ou fogacho. seja, ensinaram a essa pessoa que a reposição está atrelada ao fogacho, Sim, mas não. Não, né. mas Não. não. Olha, você começa a ter na menopausa uma síndrome, que é a síndrome geniturinária da menopausa. Isso mesmo. Você começa a perder urina. Você tem uma atividade física que você faz, por exemplo, eu amo jogar beach tênis. Só que aí você vai jogar beach tênis, você vai fazer xixi. Aí você vai parar de jogar beach tênis. Por quê? Porque perde urina. Aí pronto, já perdeu qualidade de vida. Ou você gosta de correr, começa a perder, sabe, você gosta de dançar, você vai parar, porque perde urina. E a reposição hormonal ajuda, o laser ajuda, laser vaginal. Você tem uma relação sexual legal com seu marido, de repente começa a doer, você já vai parar de ter relação. Aí você vai começar a perder a intimidade, começa a perder coisas boas da vida, né. Acho que também tem que pensar nisso, as coisas boas da vida estão relacionadas ao à nossa parte, geniturinária, Sem e isso o dúvida. ginecologista vai ver. O ginecologista vai te dizer, às vezes você não tem fogacho, mas você tem outras questões que não podem Exatamente. ser Mas esquecidas. também eu acho que existe uma outra coisa, que é da mulher entender essas mudanças e entender que isso está relacionado à menopausa. É. Porque muitas vezes ela começa a ter alteração de sono, ela começa a comer mais, né, Uhum. ela começa a diminuir a atividade física e ela atribui isso
ao trabalho, ao cansaço, e ela não consegue ver que tudo isso está atrelado à questão menopausal, Sim. né. E aí ela fica também muitas vezes ou fogacho ou a questão da libido, faz tempo, doutora, eu tô casada há tempo, natural, né, não É, tá dormindo, e aí vai muito no natural, quando não é natural. é. Isso aí. Ai, Débora, e a gente, né, na parte da estética também vê, às vezes procurando fazer procedimentos, faz botox, põe colágeno, né, e trata a queda de cabelo e muitas vezes, gente, né, a própria reposição também ajuda muito nessa Com parte. certeza, porque assim como tem o ressecamento vaginal, o cabelo, a pele, tudo muda, né. Aquele cabelo que você tinha mais oleoso, que você tinha que lavar todo dia, você acaba lava 2, Não, gente, cabelo no o cabelo cabelo. mas isso eu gostei, Passa sabe. dos 40 anos, o cabelo cai. É, cai, 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 cai. cai. Cai, o cabelo cai, porque diminui também, gente, a queratina que está relacionada à questão do estrogênio, e o cabelo resseca, Resseca, resseca. cai. E as pacientes se queixam muito de É queda de isso. cabelo, queda Tudo de melhora, a cabelo. pele melhora, né, se você começa a fazer as reposições. Então, eu acho que também são aqueles lugares que muitas vezes a pessoa não percebe. Você É, fala: "Você está fazendo você melhorou a pele, você melhorou o cabelo". "Ah, é verdade, é verdade". Às vezes coloca até culpa no suplemento. "Ah, eu achei que era o suplemento". Não, 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 é a reposição. Mas outra coisa só, voltando ao assunto das canetas, as canetas estão aí para ajudar, mas eu sempre oriento: cuidado, o maior problema da mulher quando ela entra na menopausa, é ela começar, a primeira coisa, a fazer dieta restritiva, isso. né. É aquela crença de que: "Nossa, eu vou fechar a boca, Vou vou fechar a fechar boca, é não die vou comer nada". exatamente. E aí, gente, como o nosso corpo interpreta? Primeiro, você já diminuiu massa muscular, ou seja, o metabolismo já lentificou. E aí, quando você faz uma dieta restritiva, como o seu corpo interpreta? Vamos supor que você consumia 2.000 calorias por dia, aí você resolve fazer uma dieta que você vai consumir 1.000 calorias por dia. O que que o seu corpo faz? Sinal de alerta: vou guardar gordura. Essa pessoa parou de comer, eu não sei quando ela vai voltar a comer. Nessa dela armazenar gordura, ela precisa tirar energia de algum lugar. De onde ela vai tirar? Do músculo. Se você já está reduzindo o músculo desde os 40, 2, entrou na menopausa, queda do músculo agressivo, fez uma dieta e está reduzindo mais músculo, é óbvio que isso vai lentificar mais o seu metabolismo. Então, dieta restritiva não é uma estratégia para mulher na menopausa. Ela até pode funcionar alguma coisa na pele, mas na menopausa esquece, tá? Na menopausa você precisa de um déficit calórico moderado, uma alimentação focada em proteína, cálcio, o jejum intermitente, dependendo se você tiver com cortisol regulado, hormônio regulado, pode ser uma estratégia boa, porque melhora a sensibilidade da insulina, mas se você for fazer, porque muita mulher gosta na menopausa de fazer jejum intermitente, se o sono estiver desregulado, cortisol alto, esse cortisol na atividade física vai aumentar mais e fazer mais acúmulo de gordura e reduzir mais a massa muscular. Então, mulheres que querem trabalhar com jejum intermitente precisam estar com o cortisol redondinho, sono em dia, senão tiro sai pela culatra Ou também. seja, gente, procurem um médico, tá, um endocrinologista, um profissional, se vocês querem emagrecer com saúde na menopausa. Muito, justíssimo, justíssimo. Débora, e agora a gente está indo para os finalmentes da nossa conversa, que foi muito boa, você viu, voou, né? Voou, Já. voou já e Nossa. foi tão gostoso, vou vir mais, se for convidada. Venha, venha, com certeza. E aí eu queria que você, deixasse 2 coisas. Primeiro, como as pessoas te encontram na internet, no consultório, e uma mensagem para as mulheres que estão tentando emagrecer nessa fase tão difícil que é a menopausa. Bom, vocês me encontram então, primeiro nas redes sociais, no Débora Mello, né, com 2 L's. Vou deixar o WhatsApp então do consultório, é o 11 95136 6748. Também tem o site doutoradeboramelo.com.br e a minha dica para você que está na mulher que está na menopausa é: a reposição hormonal
quando, bem feita e estruturada, ela pode te auxiliar no processo do emagrecimento. Lembrar que este é um processo que você tem toda uma alteração hormonal que vai além dos fogachos, e o uso de medicamentos, que podem lhe auxiliar neste processo de emagrecimento, eles são muito bem-vindos para você. Então procure um profissional que veja você como um todo, que você vai ter sucesso no seu emagrecimento. Muito bem, obrigada, pessoal. Sigam o podcast, porque a gente traz muita informação com profissionais muito bons, informação de qualidade. Então sigam, porque aí vocês estarão muito bem informados. Me sigam no Instagram, @dra.carlaiaconelli com C. E também, na internet, a gente tem o site, né, www.carliaconelli.com.br. Até o próximo episódio.